costumo ensinar normalmente, mas está valendo a pena, está bacana. Depois da ansiedade, do desespero, vem uma sensação de orgulho, assim, de que o trabalho foi bacana e que, por conta de vocês, de terem acreditado no evento que está acontecendo pela primeira vez, que é uma ideia nova, evento de estudante, para estudante, a gente fez questão de ressaltar esse caráter de centro do evento, de fazer um evento que é acessível. A gente cobrou inscrição de R$20 para a comunicação e conseguimos fazer as coisas acontecerem. Mas é isso, eu acho que eu vou convidar a mesa e as apresentações. Acho que eu vou deixar para a professora Adriana Romero fazer a apresentação dos novais. Então vou chamar a professora Kátia Baggio, que é coordenadora do nosso programa de pós-graduação. Uma salva de palmas. Eu queria chamar agora a professora Adriana Romero, que é a coordenadora do colegiado da graduação. Novaes, que praticamente dispensa apresentações, ou deixa de apresentações com a Adriana, mas que aceitou nosso convite, foi muito gentil. Ele foi cancelado, ele teve tempestades, mas tudo bem, e a gente está muito feliz com a presença dele. Boa noite a todos. Vamos dar início às atividades do primeiro encontro de pesquisa em História, que é uma iniciativa louvável e pioneira do Corpo Discente, do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. Coube a mim e a minha colega a professora Kátia Baggio a honra de estar aqui hoje para apresentar o professor Fernando Novaes, que fará a conferência de abertura. Um autor clássico como professor dispensa apresentação, né? Todos que estão aqui sabem, né, da relevância indiscutível do conjunto de sua obra para o estudo da história do Brasil. Apenas para cumprir o ritual, eu gostaria de lembrar alguns títulos publicados pelo professor Novaes. Em primeiro lugar, né, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, né, que foi apresentada primeiramente como tese de doutorado e que se transformou, talvez, na obra mais influente de história do Brasil, publicada nos últimos 50 anos. O professor Novaes também foi o organizador do primeiro volume da coleção História Privada, da Vida Privada no Brasil. Ele publicou em 1996, em colaboração com Carlos Guilherme Mota, a independência política do Brasil. Em 1998, publicou, em colaboração com João Manuel Cardoso de Mello, o livro Capitalismo Tardio e a Sociabilidade Moderna. Em 2005, publicou um conjunto de ensaios intitulado Aproximações, Estudos de História e Historiografia. Recentemente, em 2011, organizou com Rogério Forastieri da Silva o livro Nova História em Perspectiva, pela editora Kozak Naif. Bem, o professor Novaes lecionou em várias universidades no Brasil e no mundo, né? Ele lecionou no Texas, na Califórnia, na França, na Bélgica, em Portugal, em universidades de Lisboa e Coimbra. Foi professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo e professor do Instituto de Economia da Unicamp, e em 2008 recebeu o título de professor emérito da USP. Eu acho que isso é apenas uma pequena amostra, né, da longa biografia do professor Novaes, e que seria impossível ser resumida aqui em poucas palavras. Eu passo então a palavra ao professor. Agradeço a oportunidade de voltar aqui estar com vocês. Como sempre, os amigos dificultam a tarefa, fazendo uma série de elogios. Já ouviram? Só tem uma saída. Quando falam isso, os que já conhecem essa saída, eu vou peço desculpas, mas eu vou repetir.
Brasil, vocês atribuem que foi um mau momento do rapaz, não estava bem esse dia, foi o dentista, né? Mas essa imagem não foi da... Isso vai dizer que eu realmente fico muito contente de estar aqui. Sobretudo, tendo sido uma atividade organizada pelo Instituto. Mostra aqui, em que pese a idade, continua tendo um diálogo com as novas gerações, que é o que importa, né? É a nossa continuidade. Só que tinha me dito que era para eu tinha organizado um seminário temático, né? Um projeto temático, e queria que eu falasse de umas palavras para abertura. Nunca pensei que fosse uma conferência com tanta gente. Isso estava no programa. Falar sobre historiografia brasileira, achei o título difícil. Aí eu tenho dificuldade em dar título a outras coisas. Agora tem uma mania, além de dar título, tem que escrever 3 linhas fazendo um resumo. Então, uma vez me exigiram isso, eu disse que não fazia, insistiram tanto. Então eu pus um título muito longo, As Desventuras do Liberalismo no Brasil na época da independência e da formação do Estado. Bom, este título diz tudo. Bom. Eu estava um curso da Maria Antônia, a professora Maria Antônia, queria fazer o professor, o diretor do Instituto, que é um filósofo, especialista na escolástica, e eu não queria fazer também. Ele falou que então ele ia fazer. Ele fez realmente, conversei muito com ele sobre o que ele ia falar, que era sobre o livro que ele tinha publicado com o Rogério, e ele fez lá esse folder, e perguntou se ele leu e perguntou se eu estava de acordo. Eu estou totalmente de acordo, eu não entendi nada do que você fez. Os filósofos são complicados, você sabe. Eu vou começar por falar que esses trabalhos, alguns trabalhos que eu tenho feito e alguns que eu pretendo ainda fazer, dizem respeito à historiografia geral do Brasil, estão ligados a um curso, aos últimos cursos que eu dei no doutorado da Unicamp, que eram de História Econômica, que na Unicamp está muito ligado à história, ao conceito de economia, menos técnico na Unicamp, como você sabe. Muitos dos professores aqui são formados lá, né, de economia. Esse curso era de História Econômica e a classe tinha normalmente 15 alunos, 5 eram formados em História, 5 em Ciências Sociais e 5 em Economia. Então, eu resolvi dar um semestre de historiografia para acertar a linguagem, para que a gente falasse a mesma coisa. Um fala uma coisa, outro entende o outro. E já começou um problema que eles estavam querendo, que era o pensamento único. Né? Falei, vocês não precisam estar de acordo. O que eu quero é que a gente fale a mesma linguagem, só isso. As coisas do historiador. Isso está ligado a uma, também, desculpem essa introdução meio biográfica, autobiográfica, mas é coisa de idade. Você sabe, os historiadores sempre evitam tratar da sua própria história, né? O que levou Borges, Jorge Luis Borges, a definir o historiador como aquele que, temendo enfrentar a sua própria história, passa a vida tergiversando alheias históricas. Mas com o tempo, a gente começa a cuidar de historiografia. Eu me lembro que há alguns anos, exatamente quando estava tratando esses cursos na Unicamp, eu escrevi um artigo no jornal do Estado de São Paulo, dando um balanço da historiografia brasileira, porque era um momento em que estavam saindo vários balanços. A Revista de História de São Paulo, a Revista Brasileira de História
a revista Estudos Históricos da CPDOC no Rio e outras, estavam dando balanço, estavam saindo muitos trabalhos. Então, um rapaz do jornal me pediu para fazer um balanço do balanço e eu escrevi um artigo, como sempre falei para ele que não tinha que mexer no meu artigo, detesto esse negócio de uma geração que não tem essa história de copidécimo, não quero nem ver. Mas os jornalistas não sabem, né? Tem uma coisa que eles não sabem. O título nós então. No artigo do jornal, quem dá o título não dá título. Como eu mencionava muito a musa da história, que a história tem uma musa. Sabe qual é o título que ele deu? Clio, a musa da história, entrou no sino. É verdade que o título que eu tinha dado não aceitou, isso não é jornalista, era historiografia, exame de consciência do historiador. Eu disse, tá bom, mas o seu título está tudo errado, não? Em primeiro lugar, musa não entra no cio. Musa vive no cio. Você é especialista em mitologia grega para saber isso. De forma que isso está tudo errado. Mas o importante é essa, eu quero destacar aqui, essa coisa de que é uma espécie de exame de consciência. Isso já é uma especialidade, já é uma especificidade do ofício de historiador. O Marc Bloch, no Métier historien, ele já fala um pouco disso. Não é por acaso que os historiadores, não é absoluto, alguns desde logo começam a estudar historiografia. Mas o normal é começar a cuidar de historiografia no fim da carreira. É um sintoma. Está encerrando a filosofia, começa a pensar em historiografia. Há outras coisas que me levaram a esses trabalhos. Finalmente, não é? Os próprios debates da historiografia contemporânea, em geral no Brasil, que sempre me levaram a uma posição difícil ou específica, pelo menos. Por exemplo, quando eu orientei a publicação da História da Vida Privada no Brasil, que é uma obra que só tinha a geral, a francesa, e depois tem no Brasil e depois em Portugal. Isso é uma prova. E muitas vezes eu fui questionado. Bom, aquelas perguntas de jornalista, não? Que me fazem. Professor, qual é a novidade dessa nova história do Brasil? A novidade é que não é uma história do Brasil. Eu tive história da vida privada no Brasil. Mas me perguntaram como é que é conhecido como um historiador marxista, orientou um trabalho da nova história, que se apresenta como sendo a sucedânea e a superação, a organizadora do enterro do materialismo histórico. Eu tentei explicar várias vezes, não entenderam. Quando eu finalmente emérito, os meus orientandos iam fazer uma série de atividades que eu achava que não gostaria, então estabelecemos que fizemos uma sessão, várias sessões de estudos das pesquisas que estavam fazendo, que eu só falaria no fim, e era só para os pós-graduandos. Outros que queriam participar ficaram irritados, pessoal, os meus amigos aqui de Belo Horizonte, de Minas, resolveram fazer uma aqui e terminou no Chaburi, numa grande festa. Viemos aqui dançando. Mas os rapazes resolveram, os rapazes da Pedro Pontoni, Laura, os meus orientantes da Leila, reunir trabalhos e fazer uma publicação, que foi citada na apresentação. Ela tem
introdução, a apresentação do Pedro Pontone, e a orelha, eu acho que esse título, Orelha, uma coisa esquisitíssima, não é? A orelha. A orelha quem escreveu foi ela. Ela perguntou se eu gostei, eu digo, gostei do seu texto. Não podia falar gostei da sua orelha, porque não é? Mas é curioso que os dois começam dizendo assim, não, o professor Fernando Novaes, essa coisa é formidável, ele é um professor marxista, mas não é dogmático, não é? Ele tem uma curiosidade grande com o assunto e participou daquele famoso grupo de leitura do Capital, sobre o qual já há estudos e tal, mas ele não é dogmático. Então. Essa afirmação inicial, o Pedro desenvolve várias páginas da apresentação do livro, pegando o lado, ele é um marxista. A Laura pega, ele não é dogmático. Cada um, eu falei para os dois, vocês não querem fazer uma discussão para vocês dois? E ele disse, não, isso quem tem que explicar é você. Eu vou tentar explicar um pouco isso aqui. Agora. Aquele outro é melhor? Não, qualquer dos dois é bom. O que é horrível é quando tem que ficar segurando, porque aí não consegue se expressar, não é? Na realidade, eu procurei nesses estudos, que depois o primeiro trabalho é a introdução desse livro, Nova História em Perspectiva, que eu fiz com o Rogério, que é um dos meus orientandos, o qual é formado em Ciências Sociais, é sociólogo, e já começou a fazer trabalhos desde o início de historiografia. Todos os trabalhos, as duas teses dessas de historiografia, o que mostra que essa questão de historiografia ser coisa de fim de carreira não é uma coisa absoluta que não possa ser claro. Procurei questionar esses problemas, ao mesmo tempo, equacionando a questão da nova história e do materialismo histórico. Eu não vou repetir aqui, eu vou tentar tomar alguns pontos que foram tocados para depois fazer algumas considerações sobre a historiografia brasileira, conforme foi combinado. A ideia central, que eu acho importante, é a ideia do que nós procuramos chamar o ponto de vista da história geral da historiografia, que é uma decorrência do fato de a história como discurso, história 2, né? A história narrativa, ser muito antiga. A história é tão antiga que tem uma musa. As outras ciências não têm música. Né? Quem tem musa são as artes, a filosofia e a história. Aparece em todos os livros de história geral da historiografia. Mas não se tinham as implicações disso. Há implicações seríssimas. E nós, nesse trabalho, procuramos tirar as implicações disso. A principal, não vou resumir, repetir, a principal é que se a história é anterior à ciência, à universidade, às ciências sociais desde logo, ela não responde na sua história, isto é, na historiografia, na história do discurso historiográfico, as mesmas demandas histórico-sociais que deram origem às ciências. Por exemplo, não há dúvida nenhuma que a Revolução Industrial, considerada como a consolidação do capitalismo, criou a necessidade de explicar essa esfera da existência, a vida material, a vida econômica, o que deu lugar ao aparecimento da economia como ciência. Ao longo do século XIX, fim do século XVIII, ao longo do século XIX, as várias ciências sociais vão se desenvolvendo, porque vai se formando com a dominância da sociedade urbano-industrial a necessidade de definir cientificamente, racionalmente e se explicar a sociabilidade de uma maneira diversa da sociedade tradicional. Isso deu origem à sociologia no fim do século XIX e naquela época, com
Weber na Alemanha e Durkheim na França. Estamos fazendo a reflexão da psicologia, a ciência política um pouco posterior. O que importa é que do fim do século XVIII ao início do século XIX, da Ilustração à Belle Époque, se constituem as ciências sociais. Cada uma correspondendo a um... A existência das ciências sociais emergentes necessariamente envolveu um diálogo com a história permanente, persistente. Vejam bem, a diferença logo de início. História continua, já vinha de antes. Ciências sociais estão... O diálogo, nós falamos em diálogo, não especificamente em debate. É claro que tinha debate também, cada vez mais. Mas não é só quando as revistas, famosas polêmicas da revista Année Sociologique, e a gente sempre tem que ter um pouco de francês, né? Année Sociologique e a revista historique, na Ribeiro. Ou os grandes debates de filosofia, de história. Mas não é só isso. O simples fato de existirem ciências sociais e existir os historiadores, ela faz com que os historiadores engajassem o diálogo. Mas significa, isso não altera o fato de que a história já existia antes. O problema do que nós queremos chamar aqui, vamos chamar de o ponto de vista de história geral da historiografia, é que para entender historiografia, para entender o nosso métier, o que é específico dele, é preciso pegar toda a tradição, e não só a partir do século XIX. Em primeiro lugar, o diálogo com as ciências sociais, vocês sabem o que aconteceu. O século da ciência. A ciência passou a ser importante. Né? Hoje começa a se discutir um pouco. Os próprios cientistas acham. Mas vamos deixar isso também de lado. Na verdade, os historiadores começaram a querer ser cientistas. Imitaram os sociólogos, os economistas, os cientistas políticos, os antropólogos. Pois bem, o resultado nem sempre foi brilhante. E um resultado que é conhecido. Né? Os historiadores começaram a escrever mal, a deixar de se preocupar com a escrita, com a natureza da escrita, com a beleza da escrita. Se você observar as histórias da literatura, sejam histórias gerais da literatura, como Otto Maria Carpo, por exemplo, sejam histórias da literatura nacionais, literatura portuguesa, brasileira, francesa, inglesa, etc. Observem que até a Belle Époque, até o começo do século XX, sempre tem dentro de cada período, os períodos de história literária se dividem pelo estilo. Época clássica, época neoclássica, época barroca, época romântica, etc. Dentro de cada período, de cada estilo, tem um capítulo sobre poesia, ou sobre romance, ou sobre teatro, ou sobre retórica, outro sobre história. A partir da década 1910, 1911, não tem mais. Então, Otto Maria Carpo, quais são os últimos historiadores de que ele trata? História era um gênero literário. Os últimos, Giscard de Boulogne, os discípulos dele na Bélgica, Burckhardt. Não é? Vocês tomarem a história da literatura portuguesa, os últimos é a geração de 70, Oliveira Martins, a geração da Belle Époque para frente, a revista de história, já não entra na história da literatura, entra na história da historiografia. O resultado foi péssimo do ponto de vista estilístico. Os historiadores começaram a ter um jargão científico. Então, essa é a primeira coisa. É preciso entender, por nosso ponto de vista, é o seguinte: esse diálogo, ele se corporifica no fim do período com os análises. Eu estou simplificando, é mais complicado. Com os análises, porque os análises, por isso que no livro nós publicamos o Fassovan, Contra o Vento, não? do Luciano Ferro, que é o manifesto dos análises,
O que eles dizem, essencialmente, é que é preciso dialogar com as ciências sociais. Todas. O que é dialogar com as ciências sociais? É usar os seus conceitos. História não tem conceitos. O próprio Centeno diz, só há uma lei de história. Dois pontos. Não há lei de história. Tem que usar os conceitos das ciências sociais, porém historicizando-os. O que é historicizar? É ver como é que eles funcionavam no tempo. Qual é a regra para fazer isso? Não existe. Cada um, na sua pesquisa, vê como é que funcionava. Essa é do historiador. Ora, se é assim, em primeiro lugar, essa constatação, essa decorrência da antiguidade da história, leva, em primeiro lugar, a um bom critério, a nosso ver, para distinguir historiografia tradicional de historiografia moderna. Historiografia tradicional é aquela historiografia que se fez desde Heródoto, se quiserem, até a historiografia que se desenvolve ao longo do século XIX e que se corporifica Esta é moderna, científica, porque dialoga com as ciências sociais. A outra não, porque não dialoga com as ciências sociais. E não dialoga não é por um pecado nenhum, é porque por um motivo muito difícil de descobrir. As ciências sociais não existiam. Não havia dialogar. Isso é bom, porque normalmente não se fala. Observe, a maior parte das vezes, quando se fala de historiografia tradicional, o que ele está falando? Com alguma experiência que eu tenho, cansei de ver em teses, em aquisições de teses, historiografia tradicional. Sempre perguntei, qual é a historiografia tradicional? Nomes, autores, livros. Nunca, ninguém respondeu. Nunca questionei novamente. Eu faço isso, acho extremamente desagradável. Eu falar, aquilo que eu perguntei tem que responder. Se ele não responder, é porque. Ou é porque acha que não é. É muito claro. A maior parte é assim. Os tradicionais são os outros. O único que não é tradicional é o que está escrevendo, que chama os outros tradicionais. Então vamos. Acho que uma das vantagens dessa reflexão teórica, historiográfica é a historiografia tradicional é aquela que não dialoga com as ciências sociais. A historiografia moderna é aquela que deriva do diálogo com as ciências sociais. Sem juízo de valor. Agora, é preciso. Isso tem uma decorrência importantíssima, que raramente se leva em conta. E que é a seguinte: a nosso ver, a história tradicional, para a moderna, não é uma ruptura epistemológica. Isto é, a discussão da história teórica, o exame de consciência da historiografia propriamente dita, tem que levar em conta desde o Heródoto até do venerável Beda ao venerável Boded. Pelo menos. Todo o elenco. Porque não há uma ruptura. Vejam bem. A história não corresponde às mesmas demandas históricas sociais das ciências humanas. A que demanda corresponde? Uma coisa muito mais geral. Todos os historiadores sabem o que é. A constituição da memória social. História é uma necessidade de constituição da memória social. Mas é preciso meditar sobre isso. Toda memória, em primeiro lugar, toda memória é social. Não há sociedade sem memória. Essa ideia que a memória não existe. A memória não é um aspecto da vida da sociedade. É um aspecto instituinte da sociedade. Os bichos têm memória. Gente tem memória. Agora, podemos dizer que é da natureza humana. Não há natureza humana. Ortega Gasset tem uma frase que eu acho lapidar. El hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Essa frase é terrível. Não gosto de citar essa frase pelos antropólogos.
Porque se ela é correta, a antropologia é inviável. O objeto que não tem natureza não pode ser objeto de uma ciência. Nós deixamos os antropólogos sossegados já temos muito que ver com essa história. Aliás, eu gosto muito do antropólogo. O que eu quero destacar com muita ênfase é que não é toda a formação social que exige memória histórica para a constituição da memória. Toda sociedade tem memória. Nem todas. A constituição da memória é feita por quê? Por certos discursos, certas práticas. A arte, as várias artes, a música. Sobretudo os mitos. São os indivíduos. Certas formações sociais, e especialmente a nossa, de herança dupla, greco-romana clássica e judaico-cristã, necessita de um tipo de discurso para constituir a sua memória, que é a narrativa do acontecimento. Vejam bem, não quer dizer que tem que ser certa a narrativa, verdadeira, tem que ser narrativa do acontecimento. Isso estabelece uma distinção entre o discurso do mito, a narrativa mítica e a narrativa histórica. Os antropólogos não escapam. Agora, aqueles Marshall Salles que inventou, que não há nenhuma distinção entre a narrativa mítica e a... Isso é um desastre. Eu falo para as minhas alunas, não usem esse sujeito que isso é a morte da história. Eu agora eu vivo brigando pela especificidade da história e da profissão do historiador. Agora eu passei a usar argumentos, já estou aposentado, argumentos de natureza sindical. Você continuar assim, vai achar chumagem. Vai achar chumagem da comunidade. Claro, a narrativa mítica se distingue da narrativa histórica. Porque pela temporalidade. Isso é tudo. A narrativa mística não tem temporalidade. Ela está no nível da eternidade. O que aconteceu, já aconteceu, está acontecendo e continuará acontecendo sempre. É isso o mito. Qualquer mito. Os povos primitivos, os mitos primitivos não tem tempo. Quer dizer, ele fez isso, depois aconteceu aquilo. Esse depois não tem a menor importância, porque ele está se repetindo permanentemente e será sempre assim. É o contrário. Por algum motivo, que eu não vou examinar aqui, motivos religiosos. Da herança hebraico-cristã, judaico-cristã, que cruzou com uma certa herança da Grécia, a herança da democracia ateniense. Não é toda a Grécia da democracia ateniense. Exige a narrativa do acontecimento. Independente. Depois os historiadores vão dizer que tem que ser verdadeira. Mas é preciso constituir. Porque a constituição da memória é um negócio terrível. Sabe por que essa sociedade, a nossa sociedade, é assim? É isso que, a meu ver, quis dizer um dos maiores historiadores do nosso tempo, Huizinga, quando ele disse: nós, ele está falando, nós é a sociedade, a civilização ocidental cristã. Nós temos inapelavelmente, permanentemente, de ajustar as contas com o passado. Não podemos não fazer isso. Ora, se é assim, e é assim desde Heródoto, quer dizer que o que a historiografia tem de comum do Venerável Beda ao Venerável Brodel e aquilo que ela tem de diferente tem que ser considerados. E nada prova que a moderna é melhor que a antiga. Isso é fácil de ver na experiência. Quanto mais científico o trabalho, o discurso, mais monótono. Vocês sabem que das ciências humanas a história é menos científica, né? Mas acontece o seguinte: a ciência é de uma monotonia inacreditável, né? Por exemplo, química inorgânica. Mais velho. Mas as pessoas devem indicar. Se alguém me perguntar, o melhor
tratado de química inorgânica é muito simples. É o último. Pegou todas as experiências feitas, incorporou tudo. O último é o melhor. Em história, o último não é o melhor. Que história é essa? Que história é essa de que o último é melhor? Não só em história, em ciências sociais em geral. Em ciências sociais em geral. Aí estabelecemos uma diferença brutal entre história, entre ciências humanas e exatas. Também não dá tempo de discutir aqui. É o grau de cientificidade. É o grau de cientificidade. Tomemos um exemplo. Das ciências sociais, a mais formalizada, a mais sofisticada, sem dúvida, é a economia. Parece que linguística é tão ou mais. Mas certamente a economia é muito mais do que sociologia, muito mais do que antropologia. Mas científica. Todos nós sentimos na carne. Faz isso que dá, inflação, faz isso que dá. Né? Agora, é mais monótono também. Não é por acaso que se chama dismal science. A ciência lúgubre. Né? Vejam, os títulos dos livros de economia, elementos de economia, manual de economia, tratado de economia, princípio de economia, um esforço absolutamente genial, desenvolvimento sobre desenvolvimento. Aí, no limite, a riqueza das nações. Ainda por cima o sujeito chamava Adão, o pai, todo mundo. Compare com a história. Compare com a história. O nascimento do purgatório. Visão do paraíso. O outono da Idade Média. Não vamos multiplicar os exemplos para não milhar. Fiquem claros que os cientistas exatos tratam da natureza, isto é, de um objeto simples, uma pedra, peixe, a qual pode ser acessível a qualquer inteligência mediana. As humanidades lidam com elementos complexos que somente privilegiadas podem tratar. Ou alguém duvida que a complexidade de um peixe, de uma folha, de uma pedra, mesmo de um átomo, seja comparável, só comparável, nem comparável, com a de um poema, de um quadro de Caravaggio, de um drama de Shakespeare? De jeito nenhum. Né? Não pode. É claro que eles têm seu valor, tem mais verba para pesquisa. Estou de acordo com isso. Não estou querendo desmerecer o Gabriel, é o seguinte: não temos que estar humildes perante o cientista. Não nada disso. Eu tenho algumas histórias para ele. Tem uma tendência acentuada na idade de sair do assunto. É um perigo sair do assunto, porque, por um lado, é bom, que prende a atenção do público. Você fala 1h30 sobre historiografia, não há possível. Assim você sai e o pessoal fica pensando: eu quero ver como é que ele volta. Agora tem que tomar cuidado para não ter que esquecer, e aí tem que perguntar o que eu estava falando. Isso não, pega. Pega no espelho. Está falando tudo. Então, essa coisa dos você tem vontade de contar algumas coisas que eu não vou contar. Voltemos ao tema central. Por que isso nos parece importante? Porque isso significa que o diálogo da história com as ciências sociais é um diálogo específico. Não é a mesma coisa o diálogo que existe entre economia e sociologia, entre sociologia e ciência política e psicologia, antropologia e ciência política. Ou de cada uma delas com a história, ou da história de cada uma delas. É diferente o discurso da história, o diálogo da história com uma delas, do que delas entre si. Fundamentalmente diferente. Por quê? Porque só para a história a reconstituição da memória é fundamental, para elas não.
Porque as ciências recortam esferas da existência. A esfera econômica, a esfera política, a esfera social, são esferas da existência. Como você de Weber, Max Weber, são ângulos pelo qual se vê a realidade. A realidade é a sociedade histórica vivendo, é a vida. Em determinados momentos da história, da história 1, não da história discurso, da história vivida, apareceu a necessidade de que esta esfera da existência econômica, a vida econômica, precisava ser explicada cientificamente, apareceu a economia. Ou a esfera social da existência, a sociabilidade, precisava ser de uma explicação para entender a sociedade que se está vivendo. A história lida com todas as esferas da existência. Isso nos leva à seguinte reflexão. No discurso do historiador, há uma tensão entre a narrativa, a reconstituição e a explicação. Diferente da tensão que existe para os cientistas sociais. Vejam, eu estou falando em termos de modelo. Você pode dizer, mas a história também tem história econômica, social, política. Isso nos leva a seguinte distinção, que nos parece fundamental e que não aparece nas discussões da historiografia. Entre ciência retrospectiva, ciência social retrospectiva e história. Veja bem, uma coisa, os dois tratam do mesmo assunto. A diferença de história com as ciências sociais não é que a história trata do passado, nem as ciências sociais tratam do futuro. Esta é uma história que eu ouvi desde que eu entrei na faculdade de família. Desde o primeiro ano, os professores diziam: não, a história também trata do presente. E o sociólogo também pode tratar do... E todo mundo ficava contente. E ia para a praia. E eu me perguntava: bom, se não é essa a diferença, qual é? As pessoas acham que isso não é importante. Tem sim uma diferença. Tem sim uma diferença. A história explica, procura explicar para reconstituir. O cientista procura reconstituir para explicar. O tema, ele é o meio. A reconstituição é o meio, o fim é a explicação. É o conceito. Tomem um livro sobre a Revolução Francesa. Por exemplo, do Albert Mathieu. Então, um exemplo de um livro que eu gosto. Tomem o capítulo, o exemplo é maldoso, do cientista político americano, ainda por cima mesmo. Sim, os franceses agora estão empobrecendo de uma maneira terrível, parece que os americanos. É uma coisa inacreditável. É isso, no mundo moderno. O Barton Moore escreveu um livro famoso, Social Origins of Dictatorship and Democracy, em que ele estuda 6 ou 7 revoluções, não me lembro. A Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Ele até descobriu uma revolução na Índia, onde não houve revolução nenhuma. Basta ler o livro do antropólogo francês, do Louis Dumont, Homo hierárquico, para ver que na Índia, a Índia é a mesma coisa desde sempre. A Índia é do Mito, aí precisa antropólogo. Pois o senhor, esse americano, você descobriu uma revolução na Índia. Muito bem. Compare, vamos ficar na Revolução Francesa. É claro que o objetivo dele, no capítulo, é uma teoria da revolução. Eu não sei se é política, é uma teoria da revolução. Tanto podia pegar uma outra, ele pegou 6. E até inventou uma. Porque não existe, também não tem importância para ele. Tomem o livro, ao contrário. Alguns dos conceitos, não são todos, mas alguns dos conceitos são mais ou menos os mesmos. Classe, poder, os dois usam.
Só que o conceito é usado pelo Barton para testar se esse conceito é útil para chegar à maioria da revolução. O conceito é usado para explicar por que o Robespierre perdeu. Porque a história tem que chegar ao dado concreto. A posição do historiador é de sempre chegar ao concreto, ao dado unívoco. Nisso se parece com o psicanalista. Esse dia eu fiz uma palestra na Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo. Eles queriam que eu falasse o que eu quisesse. Os meus amigos falam, você é doido. Isso que eles falam quando você deita no... Eu vou lá. Depois queria, como era uma coisa organizada, queria que eu desse um título. Eu falei, não tem título, você vai falar o que quiser, põe aí, eu vou fazer o que quiser. Ah, tem que dar título. O Brasil para psicanalistas. Acharam ótimo. Porque eu falei, a posição do historiador, por exemplo, do Termidor, é a mesma do psicanalista perante o paciente. Para ele eu fiz uma série de coisas, desculpa se eu cometeu algum erro, eu não entendo nada de psicanálise, e um pouco de Freud mesmo. Aqui não podemos falar não. Mas é um caso típico de ressentimento. Está na cara. Ele tem toda a teoria na cabeça. Ele tem que falar para quê? Não é? É aquele. O que ele falar tem que mudar. É a mesma coisa, historiador. Ele tem toda a teoria da luta de classe na cabeça, mas ele tem que explicar por que o Robespierre fez o apelo para uma nova journée e não compareceu. O que aconteceu? Há um imprevisto. Chegar ao acontecimento, partir da estrutura e chegar ao acontecimento, significa penetrar no domínio da indeterminação. Então, retomando, sempre o cientista social e o historiador, eles reconstituem e explicam. Mas o historiador explica para reconstituir. O fim é a reconstituição. O cientista social reconstitui para explicar. O exemplo, vai dar outro exemplo. Tome, por exemplo, a cultura do Renascimento na Itália de Burckhardt e sociologia do Renascimento de von Martin. Tem um exemplo claro, o von Martin podia ter estudado. Qual é o objeto de von Martin? Uma atividade. Ele podia ter tomado a semana modernista de 22. Eu prefiro tomar. Tem um gosto mais refinado. Florença no século XV. Mas, em termos abstratos, é isso. Isso nos leva a dizer que a história entra no diálogo numa posição diferente. É que os trabalhos modernos de historiografia, as discussões sobre isso, normalmente giram em falso, porque ficam discutindo questões de prestígio e abrangência, que existem também. Quem que é mais importante? Sociólogo ou historiador? Quem que fez o melhor trabalho? Cada um querendo defender a sua... Isso também existe. Porque isso existe na competição universitária, onde tem mais cadeiras, onde tem mais verbas, onde tem lugares, onde faz mais pesquisa, onde organiza mais simpósios, onde tem mais temáticas. Isso é uma questão de sociologia da cultura, que não é. O problema fundamental não é esse, o problema teórico. É epistemológico. Vejam bem, eu não quero dizer que entre ciência social retrospectiva e história, a história seria sempre melhor. Quando sabe, só não é o mesmo tema, aqui temos dois trabalhos. O melhor não depende de um ser historiador e o outro não ser. O melhor depende da capacidade de inteligência do outro. É muito simples. Do talento do sujeito. É isso que é sempre definitivo.
crítico literário Wilson Martins tem uma frase que diz assim: a primeira regra do método é ser inteligente. Porque sendo inteligente você entende as regras. Se você não for inteligente, você não entende as regras, não adianta nada. Vou dar aqui um outro exemplo. Onde essa distinção entre ciência social retrospectiva e história é mais clara é onde a ciência social é mais científica, em economia. Existe economia retrospectiva. É muito diferente. Institucionalmente é a que se faz, a história econômica que se faz na faculdade de economia. História econômica se faz na faculdade de filosofia, cada vez menos. Já vamos dizer por quê. Mas a diferença é claro que isso não é total. Os exemplos que eu dou estão mais próximos de um ou de outro lugar. Se você tomar a história econômica do Brasil do Caio Prado, é mais história econômica do que economia retrospectiva. Se vocês tomarem formação econômica do Brasil do Celso Furtado, é ciência econômica retrospectiva da primeira à última linha. E o livro do Celso Furtado é superior ao do Caio Prado, não só porque veio depois, é porque ele é superior, sem dúvida nenhuma. E o historiador é o Caio Prado, né? Bom, eu quero, acho que já estou avançando, jogar essa postura de que a história, no seu diálogo com as ciências sociais, tem uma posição específica, é a microcientífica, porque tem que chegar ao ponto central, que é o acontecimento, que não é o ponto de chegada das ciências sociais. Tem outro desdobramento. Nos ajuda a entender que na história da historiografia moderna, a partir, vamos generalizando, tomar da Velha Copa à frente, a partir das análises, se quiser, as escolas se distinguem pela ênfase, ora na narração, ora na explicação. Ora na narração, porque é inerente ao discurso do historiador uma tensão entre narrar e explicar. O que distingue o historiador moderno, nesse sentido que eu falei, do historiador tradicional, é que o historiador tradicional acha que é possível reconstituir o evento, os eventos, a partir dos registros, diretamente, sem explicá-los, mas reconstituir. Isso é uma utopia, reconstruir a vida no texto. É uma utopia. Por isso que é bonito. O historiador moderno acha que entre o registro de qualquer natureza de ser, não é só o registro escrito, e o discurso do historiador, que reconstitui, há uma camada de conceitos, que são os conceitos das ciências sociais, que organizam os dados. Quer dizer, só se reconstitui explicando. O outro acha que se reconstitui diretamente, sem explicar, porque não havia ciências sociais. O resultado, vejam, não quer dizer que o historiador moderno seja sempre superior ao antigo. Há exemplos. Nós temos exemplos terríveis. Né? Tomem a Revolução de Avis, para guardar um exemplo que nós conhecemos. Relativamente, hoje já existem vários bons trabalhos sobre a Revolução de 1383, 1384, 87, 85. Mas, de toda maneira, é tardio e é menos do que devia ter. A Revolução de Avis é o momento em que o reino se torna um Estado. Mas a formação do Estado não é nada menos que isso. Eu acho que eu sei por quê. O historiador moderno português tem dificuldade em reconstituir a Revolução. Porque tem um sujeito no século XV, Fernão Lopes, que escreveu a crônica de Dom I. E a reconstituição da Revolução é de uma tal vivacidade que você pega uma tese feita em Coimbra agora e leva. Mas já viu alguma coisa melhor do que esse aqui? Você evita. Mas a ser evitado. Por quê? Porque tem um danado um cronista. Como eles não chamavam historiadores, chamavam cronistas, depois chamaram analistas, depois chamaram antiquários e finalmente historiador. Né? A história do termo historiador também é muito interessante, mas também sairia do elenco aqui. Então vejam,
Isso não quer dizer, isso não é um juízo de valor. Não é juízo de valor. O juízo de valor, sempre o resultado melhor depende do talento do autor. Isso em ciências, em todas as ciências é assim, em ciências sociais, mas em história é mais do que em todos. História é mais do que em todos. Outro ponto que tem que isso nos permite, portanto, a começar a periodizar dentro da historiografia moderna essas tensões e caracterizar a nova história. A nova história, amplamente dominante nos dias que correm, eu e o Rogério, e toda essa fala é evidentemente um remar contra a corrente, contra o vento de maré. O momento dominante, que é a terceira fase dos análises, que se caracterizou pela diminuição, pela ascensão do lado narração, reconstituição e rebaixamento do lado explicação, conceitualização. Na realidade, essa transformação ocorreu em face de um fenômeno cultural mais amplo, também que eu posso mencionar, que é dos fins dos anos 60, que é dos anos 70 e começo dos anos 80, que se chamou, em filosofia da ciência, de crise dos paradigmas. Dos anos 70 para os anos 80, os paradigmas explicativos, até nas ciências exatas, o livro do Kuhn sobre isso, entraram em crise. E as várias ciências reagiram, reformulando as explicações. Uma coisa muito interessante é como os historiadores reagimos. Eu estou falando no plural. Reagimos à crise dos paradigmas. Muito diferentemente dos sociólogos, dos economistas, dos psicólogos. Como é que eles fizeram? Uma discussão teórica terrível. Qual é o conceito mais eficaz? Como é a articulação dos conceitos em paralelo? Os historiadores resolveram mudar de assunto. Por quê? Porque a história, o objeto da história é indelimitável. O dos cientistas sociais é delimitado. Qual é o objeto da história? Todo o acontecer humano, de qualquer tipo, em qualquer lugar, durante todo o tempo. O Paul Weiner, como Anthony Histoire, diz, em face desse objeto, é impossível um livro chamado História, que desse conta de todo esse objeto. Ele diz, se houvesse esse livro que desse conta desse objeto, o autor só podia ser Deus. E eu acrescento, e o livro, que naturalmente seria escrito em francês, ia chamar Dieu et son époque. Mas veja as consequências disso. O que caracteriza a ciência? Estou dizendo banalidades. São duas coisas. Primeiro, um objeto claramente recortado. Segundo, um método adequado a esse objeto. É isso que caracteriza qualquer ciência, natural ou inatural. Ora, o objeto da história, a sua característica fundamental é ser indelimitado. E o seu método é a inexistência de método. Isso faz com que o historiador de história seja muito mais bonito do que essa chatice de ciência. Isso faz com que o historiador seja muito mais bonito e possa, diante da crise dos paradigmas, mudar de assunto. Então, a primeira característica da nova história é a abertura temática. Isso é uma característica, é maravilha. Em vez de estudar processos, revoluções, estruturas, vamos estudar os amores, os odores, os humores. Né? Às vezes exageram. Em francês, como é que chama? Monsieur Darmon, maluco, não? Fez uma tese chamada Le Tribunal de l'Impuissance, é intraduzível, o Tribunal da Impotência. O subtítulo que é intraduzível. Défaillance conjugale en ancienne France. Défaillance não tem tradução, porque défaillance envolve ensaio e fracasso. Tenta e não vai. Esse cidadão realmente
Curte ao contrário, né? Ele constatou que havia no século XVII na França muitas separações da lei. Achou estranho. E o pesquisador que gosta de arquivo foi usar aquilo procurar. E ficou espantadíssimo que a esmagadora maioria, quem tomava a iniciativa, eram as mulheres. As mulheres queriam se livrar dos homens e não o contrário. Aí ficou mais louco ainda. Porque ele falou, mas como? Não havia juíza mulher? Já que XVII na França, não existe. Como é que esses outros estavam fazendo uma mulher? Onde é que estava a cabeça? Aí foi dentro do processo. Os juízes não queriam nada. Só havia uma razão perante a qual ele tinha que se dobrar. Não cumpriu ou desliderar. Defalhar. Para isso havia inquérito, testes, provas, e ele começa o livro dizendo pela primeira vez, o historiador, como historiador, isso é um livro de documentos, pode penetrar na autoria. Veja onde é que vai parar esse negócio de nova temática. Essa nova temática é fácil de ver no Manifesto da Nova História. Fim dos anos 70, Manifesto da Nova História, são os 3 volumes organizados pelos estrangeiros, dos últimos que ainda tinham alguma coisa na cabeça, que agora Le Goff, o Le Goff e o Nora. Jacques Le Goff e Pierre Nora. Faire de l'Histoire, 3 volumes. Primeiro volume, novos temas, novos objetos. O segundo volume, novos problemas. O terceiro, novos métodos. Só o primeiro vale. Os outros são besterol, completo. De vez em quando aparece um historiador bom de teoria, como o ensaio do Paul Davis sobre história e conceitualização, é um belo ensaio. Né? Um pouco confuso, mas um belo ensaio. Agora, os outros a história mais importante, não leva a nada. Não leva a nada. Quer dizer, a abertura do nosso livro é uma coisa, dos nossos temas é uma coisa fundamental, um ganho, é uma maravilha. Não deve ser acompanhada do abandono dos velhos temas. É esse que é o problema. Os velhos temas são abandonados porque não é só a abertura de novos temas, é desconceitualização. Vamos ficar na narrativa de coisas que não foram estudadas. Essa procura da novidade, esse filoneísmo. Né? Que dá lugar a grandes obras. Algumas são mais bonitas do que